de Atos até o verso 13. O tema do meu sermão hoje é o melhor presente para a igreja. Quem não gosta de receber presentes? O melhor presente para a igreja. Estamos na sequência dessa série de exposições no livro de Atos. Chegamos hoje a uma porção de suma importância para a igreja ao longo dos anos. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Todo o texto do cânon é sagrado. Mas nós, pregadores, quando chegamos diante de alguns textos, a gente treme. E esse é um dos textos que, quando a gente vai pregar ou expor, a gente treme. O capítulo 2 de Atos pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, a gente pode ver o evento de Pentecostes, que é o texto que vamos ver hoje. Semana que vem e nas próximas, vamos ver a segunda parte do capítulo 2, que é a pregação no dia de Pentecostes. O evento, a pregação, e na próxima semana veremos os efeitos de Pentecostes. Então, todo o capítulo 2 estará tratando sobre esse grande dia da descida do Espírito Santo. Então, hoje a gente foca no evento de Pentecostes em si. Infelizmente, esse texto tem sido mal compreendido pela igreja moderna, principalmente nos últimos 100 anos, quando oriunda o movimento pentecostal. Mas é lamentável também que uma outra ala da igreja, os tradicionais, como assim são chamados, tem desprezado ou até mesmo alguns esquecido desse texto. Ambos se equivocam. Quando nós o interpretamos de maneira equivocada, estamos errados. Quando nós olhamos para esse texto e esquecemos dele, também nos equivocamos. O texto não é difícil. Com a leitura você vai perceber que o texto é fluido e é fácil a compreensão. O que complicou nos últimos anos, como eu disse, foi a teologia que fizeram desse texto e que foi disseminada em muitas igrejas. Então eu quero, nessa manhã, ler o texto com vocês daqui a pouco e a gente observar algumas verdades. Mas antes, permita-me dar 3 preliminares antes de lermos e entrarmos ou adentrarmos o texto. Minha primeira preliminar aqui é que o dia de Pentecostes, o texto que nós vamos ler daqui a pouco, narrado pelo irmão Lucas, é um ato único na história. Aconteceu em um dia, em um momento, em um local. O teólogo já falecido John Stott vai dizer que Pentecostes é um dos atos da obra redentora de Cristo. Stott vai nos alertar que se a gente olhar para Pentecostes, ou a descida do Espírito Santo, desatrelada, desassociada com a obra redentora de Cristo, isso pode talvez dificultar a nossa compreensão. A obra redentora de Cristo é marcada pelo seu nascimento, o nascimento de Jesus, a crucificação de Jesus, que é a sua morte, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito. Então Stott vai dizer que são 5 áreas da obra redentora: nascimento, crucificação, ressurreição, ascensão e quando Jesus derrama o Espírito Santo sobre o seu povo. Sendo assim, um fato único e histórico,
Pentecostes não pode acontecer outra vez. Assim como Jesus não pode nascer outra vez. Assim como Jesus não pode morrer outra vez. O ato de Pentecostes é histórico e é único. Obviamente, eu não quero dizer com isso que não podemos ser visitados, enchidos pelo Espírito Santo. Na verdade, foi isso que nós acabamos de cantar e orar. Uma manifestação, uma visita que o Espírito Santo pode fazer a nós. Isso sim faz parte da vida cristã. Mas o ato, o acontecimento daquele dia que aconteceu em Jerusalém foi único e não mais acontecerá. Data específica, modo específico, modo único. A minha segunda preliminar aqui é mostrar para vocês, ou explicar para vocês, o que realmente significa Pentecostes. O que essa palavra significa? O povo de Israel tinha 3 festas principais, haviam muitas outras, mas eram três festas principais. A festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e esta festa, a festa de Pentecostes, que também era chamada da festa da colheita. E para essas festas, para esta festa de Pentecostes, vinham os judeus de toda parte, não só de dentro da nação, mas também de fora da nação, como assim acontecia também na Páscoa. Os judeus e os prosélitos, ou seja, aqueles que se converteram ao judaísmo, vinham de toda parte para celebrar essas festas. Pentecostes, a palavra Pentecostes, significa 50º, 50 dias após a Páscoa. Então esse acontecimento, ou essa festa que acontecia no meio de Israel, era sempre 50 dias após a Páscoa. E exatamente 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. É muito interessante ver como Deus age. Na festa da Páscoa, 50 dias antes, o povo emolava um cordeiro, sacrificava um cordeiro, derramava o sangue de um cordeiro para fazer menção, lembrança, o que aconteceu lá em Êxodo, na Páscoa, quando o povo estava no Egito. E foi no dia da Páscoa, 50 dias anteriores a essa festa, que Jesus morreu, mostrando assim para toda a nação que Ele é o Cordeiro de Deus. Ele morreu no dia da Páscoa. 50 dias depois, aqui em Pentecostes, o dia da colheita, ou a festa da colheita, o povo se reunia para agradecer a Deus pela colheita. Deus cuidou deles, há o alimento. E é exatamente no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, que a igreja tem uma grande colheita. A gente vai ver domingo que vem, mais de 3.000 pessoas são agregadas à igreja de Cristo. A festa da colheita. Mas agora não a colheita dos grãos, mas a colheita de gente de toda parte, tocada pelo Espírito, se tornando servos e servas de Jesus. Por fim, minha terceira preliminar aqui é dizer que em alguns momentos eu vou citar os nossos irmãos pentecostais. E eu quero fazer isso com cuidado, quero fazer isso com respeito, porque realmente os vejo como irmãos, irmãos em Cristo. Mas também é muito claro para nós que nós temos divergência da interpretação de alguns textos e, sobretudo, deste texto que está diante de nós. Eu quero fazer com maior respeito, maior cuidado. Alguns de vocês tiveram a graça de conhecer o Evangelho em igrejas pentecostais. Alguns de vocês têm ainda familiares que servem a Jesus em igreja pentecostais. Então, ao citar os irmãos pentecostais,
e criticá-los aqui da sua maneira de interpretar a Escritura. Queremos fazer com respeito. Queremos fazer considerando que eles são os nossos irmãos, com amor e cuidado. Dita estas palavras, agora sim vamos ao texto, capítulo 2, vamos ler do verso 1 até o verso 13. Assim narrou o doutor Lucas. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se ouviu aquela voz ou aquele som, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Estavam todos atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um de nós na nossa própria língua materna ou em nosso dialeto? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nosso próprio idioma as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão embriagados. Até aqui. Ó Pai bendito, mais uma vez, clamamos a Tua direção. Abre nossos olhos, mente e coração. Que sejamos fiéis à Tua palavra, com o auxílio do Espírito Santo. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, em Atos capítulo 2. O sermão está dividido em duas partes. A primeira parte, do verso 1 e 2, eu quero mostrar para vocês o derramamento do Espírito Santo. E aqui nós veremos então o primeiro sinal. Depois, na segunda parte desse sermão, eu quero mostrar para vocês o propósito do derramamento do Espírito Santo. E aí veremos o segundo sinal. Por fim, farei algumas considerações e aplicações para a nossa vida. Pois bem, vamos então ver o verso 1 e o verso 2, o derramamento do Espírito. Semana passada, Leonardo pregou dizendo que não só os apóstolos, mas os discípulos, as mulheres, estavam juntos em uma casa, e eles perseveravam na oração, e eles estavam louvando a Deus. Havia sido escolhido já Matias para substituir Judas, e antes que eles pudessem sair na missão de testemunhar do Cristo ressurreto, Jesus havia ordenado que eles não saíssem de Jerusalém, porque havia uma promessa. Jesus havia dito que eles aguardassem para que recebessem a promessa da vinda, da descida do Espírito Santo, e assim eles estão fazendo, mas eles estão fazendo perseverando na oração, na adoração e na comunhão com os irmãos. Verso 1 diz que então, chegando o dia de Pentecostes, ou seja, chegando o 50º dia, quando eles estavam reunidos, como estava outrora no mesmo lugar, verso 2,
de repente. E essa palavra aqui é importante para nós, do verso 2. De repente, algo inesperado aconteceu. Jesus havia dito, sim, que o Espírito Santo viria sobre eles, mas Jesus não havia dito quando seria. E de forma repentina, de forma que talvez um momento na qual não esperavam, ou eles já estavam esperando já há mais de 8, 9, 10 dias, o Espírito Santo desce sobre aqueles irmãos. Alguns afirmam que eles estavam orando quando o Espírito Santo veio. É provável, mas o texto não diz. O texto anterior diz sim que eles perseveravam na oração. Mas o verso 2 vai dizer agora que de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Os judeus não oravam assentados. Um outro equívoco é achar que eles estavam no templo. Eles não estavam no templo, eles estavam na casa. Eles estavam orando, perseverando dias antes, esperando a descida do Espírito Santo em casa, mas o texto diz que foi algo repentino. De repente o Espírito Santo vem e eles estão assentados. Não sabemos se havia uma pausa para a oração, não sabemos se era a hora da comida, mas o Espírito Santo vem. E por que isso é importante, pastor? Por que o Senhor então dá uma parada e uma pausa aqui para mostrar isso? Porque, irmãos, não é a intenção de Lucas dar uma receita para nós. Não é a intenção de Lucas dar para nós o manual como o Espírito Santo visita o seu povo. Lucas quer dizer que foi algo repentino, não uma receita, porque outros irmãos vão dizer, olha, se a gente se trancar numa sala da igreja, porque alguns avivamentos aconteceram assim, se a gente se trancar na sala da igreja, e a gente orar, jejuar, e depois ir para o monte, orar um monte no monte, aí o Espírito Santo vem. Não. Que nós precisamos buscar, sim, como eles estavam fazendo, mas o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é livre, o Espírito Santo não pode ser manipulado, o Espírito Santo não pode ter hora marcada para vir, por isso que não podemos dizer o dia do culto que o Espírito Santo vai avivar a sua igreja. Nós não temos essa autonomia. O máximo que nós podemos fazer é desejar, o máximo que nós podemos fazer é buscar, o máximo que nós podemos fazer é querer, e Ele virá como Ele quiser, quando Ele quiser e onde Ele quiser. Pode ser na igreja, pode ser no meu quarto, pode ser até mesmo quando estamos na comunhão com os irmãos. O Espírito Santo vem sobre a igreja de modo soberano, espontâneo e livre. Paremos, irmãos, de então querer colocar a receita para o avivamento na vida cristã. Lucas não nos narra isso. Podemos estar sentados, podemos estar em pé, podemos estar deitados, podemos estar ajoelhados. Alguns ainda vão além, dizendo que se você orar, jejuar de joelhos, a probabilidade do Espírito Santo te visitar aumenta-se. Santa ignorância. Não, essa palavra não combina. Se é ignorância, não é santa. Avivamento, irmãos, não se produz. Avivamento não se fabrica. Avivamento não depende de um pregador, de uma eloquência. Avivamento não depende de música. Avivamento é quando Deus decide, pela sua soberania, o Espírito Santo nos visitar e nos mover, e nos encher, e mostrar a nós coisas novas.
Depende dele, na hora dele, do jeito dele. Mas eu repito, cabe a nós nos consagrar. Cabe a nós desejar. Cabe a nós pedir para que o Espírito Santo, sim, venha a cada dia, a cada momento, nos avivar, nos renovar, nos animar, nos encher de sua glória, nos enchermos do Espírito, para que andemos no Espírito. E Ele o faz, como lhe apraz. Mas aí no verso 2 já temos o primeiro sinal que aconteceu no dia de Pentecostes. Verso 2 ainda, de repente veio do céu, o que veio do céu, gente? Um vento? Não, um som. E aí alguns dos nossos irmãos se equivocam dizendo, quando eles estavam reunidos, bateu um vento, um vendaval, porque o Espírito Santo é um vento poderoso. Não veio vento nenhum. Foi o quê? Um som. Um som como de um vento impetuoso, um vento tão forte. O som era de um vento tão forte, de algo tão estrondoso. A palavra grega pode até ser traduzida de algo violento. A gente já teve alguns ventinhos aí, né, que não foram ventinhos, foram significantes, levaram algumas telhas, nos assombrou um pouquinho, mas Lucas quer mostrar aqui para nós que o som que veio sobre aquela casa foi um som tão estrondoso que parecia um vento violento. Foi isso que aconteceu, um vento, como um vento, um som estrondoso. E aí mais uma vez, alguns dos nossos irmãos acham que para que haja manifestações do Espírito Santo tem que ter barulho. Porque teve barulho aqui. O som foi muito alto, irmãos. O Espírito Santo, irmãos, não trabalha do jeito que nós queremos. Nós não podemos dizer que o Espírito Santo é do barulho ou é no barulho. Porque o Espírito Santo é livre, ele age em momento que pode ser que haja barulho, mas ele também age em momentos que há grande calmaria. Aqui, nesse dia, foi um som estrondoso, que eles pensavam que era um vento violento, um vendaval, parece que estava vindo por causa do som que eles ouviram daquilo que aconteceu. A palavra vento é a mesma palavra também que nós podemos ver para pneuma do Espírito Santo. Podemos associar o vento do Espírito, mas aqui não foi um vento, aqui foi um som. E o som foi tão alto, o som foi tão estrondoso, que os de fora, verso 6, que os de fora também ouviram este som. Um som estrondoso, quando o Espírito Santo visitou a igreja, foi algo sobrenatural, inexplicável. A gente não pode explicar como foi esse som, parecendo um vento, mas nós sabemos que o Espírito Santo, quando age, ele age de modo sobrenatural, e nós dizemos amém. Por exemplo, quando alguém é convertido, nós entendemos que a conversão é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que abre o entendimento, que abre os olhos. Então nós podemos dizer sim, que na conversão nós temos um ato sobrenatural, mas também nós sabemos que Deus age nas coisas sobrenaturais, que o Espírito age nas coisas sobrenaturais, mas o Espírito também age nas coisas ordinárias. É um equívoco acharmos que o Espírito Santo, quando vem, todas as vezes, tem que acontecer algo extraordinário. É possível. Mas não é a sua regra. Porque Ele não tem regra. Porque Ele é Deus. Mas pode ser que o Espírito Santo visite-nos
de modo tranquilo, na calmaria. O que aconteceu em Pentecostes foi um ato único. Mas as visitações do Espírito Santo não são atos únicos. O Espírito Santo continua a visitar pessoas, seja com som ou seja sem som, seja de modo estrondoso ou de modo muito tranquilo, porque Ele é o Espírito Santo. Por isso que nós dissemos: és bem-vindo entre nós, Espírito Santo. Pode acontecer, irmãos, que uma visita do Espírito Santo, a casa trema, os céus se abram, mas é possível também uma visita do Espírito Santo, que nós não temos outra coisa a não ser se curvar, vendo a sua presença, sentindo a sua presença, a sua glória, nos curvarmos diante dele e adorar a Jesus. Não estamos dizendo aqui que o Espírito Santo não dá experiências para os crentes. É o contrário, ele sim o dá, mas da sua maneira, do seu jeito. Não o seu, tá? Dele, conforme lhe apraz. Eu mesmo já tive algumas delas. E passando esse sermão com os seminaristas ali, eles disseram: vai pastor, conta. Falei: não, são experiências particulares, que devem ser guardadas nas particularidades. Deixo vocês também com as suas experiências. Então esse é o primeiro ponto, a descida do Espírito Santo com um sinal sobrenatural, um som como de um vento estrondoso. Meu segundo ponto, e a segunda parte desse sermão vai então do verso 5 até o verso 13, que agora a gente fala o propósito do derramamento do Espírito Santo, e veremos mais um sinal. O segundo sinal que a gente vê aqui, entra agora também pegando o verso 3, e apareceram, verso 3, distribuídas entre eles línguas de fogo. Não. Línguas como de fogo. Parece que Lucas gosta de narrar mostrando comparações. Ele diz que teve um som como de um vento, e agora ele diz línguas como de fogo. E ele continua dizendo: e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram, verso 4, cheios do Espírito Santo, e passaram a falar outras línguas. Eu tenho amigos pentecostais, e aprendo bastante com eles. E alguns dizem para mim: ô pastor Batistão, é que você não sentiu fogo. Eu falei: ixi, quase me queimou agora aqui. É o fogo, pastor. E quando você é batizado com o Espírito Santo, você passa a falar línguas de fogo, labaredas de fogo. Eu digo: é? Eles dizem: é. Mas por esse texto aqui diz que eram línguas, não de fogo, mas línguas como de fogo. E outra vez, irmãos, é um ato sobrenatural de Deus, do Espírito Santo. Não cabe a mim aqui tentar dizer o que Lucas estava querendo dizer, se Lucas não disse por que ele comparou essas línguas como de fogo. Eu tinha uma imagem para mostrar, não vou mostrar, uma gravura, uma pintura, que já bastante conhecida, que é como um foguinho caindo sobre a cabeça de cada um deles. Se você lá botar depois quadro pentecostal, aí vai aparecer esses quadros. Lucas está dizendo que eles receberam línguas como de fogo. Eu não sei explicar como de fogo, mas eu sei explicar as línguas. Por que eu sei explicar as línguas? Porque Lucas já explicou.
Veja o texto. E apareceram distribuídas entre eles línguas. A palavra grega aqui é glossa, idioma. E por todo o texto a gente vai ver que isso faz todo o sentido com o texto, porque no verso 5 vai dizer que havia gente de várias nações ou de todas as nações. E o verso 6 vai dizer que quando eles ouviram aquilo, eles ficaram o som perplexo e foram, porque eles ouviam quem? Os irmãos, os apóstolos, as mulheres, falando, pregando em línguas. E eles dizem no verso 6, possuídos de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, no seu próprio idioma, ou seja, aqueles que estavam ali em Jerusalém, do verso 9 até o verso 11 a gente vai ver, eles ouviam os discípulos, os apóstolos, as mulheres anunciando as maravilhas de Deus, cada um no seu idioma. Foi um ato miraculoso, irmãos. Aqueles homens e aquelas mulheres falaram línguas, idiomas, dialetos que eles desconheciam. E aquelas pessoas que eram oriundas daqueles países, daqueles povos, ao ouvirem esses idiomas falados por outros, entenderam. Eles entenderam. E aqui eu preciso trazer uma correção das nossas divergências com os nossos irmãos pentecostais. Primeiro, nossos irmãos pentecostais afirmam que quando você é batizado com o Espírito Santo, você falará em línguas. E a línguas que os irmãos pentecostais associam não são idiomas, são línguas, como eles dizem, de anjos, são línguas que não são entendíveis, não são idiomas, são línguas, me desculpe a expressão, enroladas, que pessoas não entendem. E eles dizem que estão falando com Deus, e aí querem trazer essa experiência e encaixar no texto. O texto não fala sobre isso. O texto fala que de modo miraculoso, de modo sobrenatural, o Espírito Santo desceu, e quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles começaram a falar um idioma que eles desconheciam, e as pessoas que falavam esses idiomas ouviam e entendiam e ficaram perplexas. Veja o que diz mais o texto. Verso 7, todos atônicos se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus? Ou seja, o que eles estavam dizendo, não é essa gente iletrada da Galileia, que mal sabe falar o idioma deles, que estão falando o nosso dialeto ou o nosso idioma? Eles estão perplexos. Como é que gente analfabeta, como é que gente simples, como é que gente iletrada, como é que gente que nunca saiu, que nunca viajou lá do cantinho, que são discriminados dentro da própria nação de Israel, porque eles têm um sotaque estranho, falam mal a língua deles, como eles estão falando o nosso idioma, e nós entendemos, e a ideia do grego aqui, entendemos perfeitamente. Eram idiomas, irmãos. Era o glossa. Não era a língua dos anjos. Era a língua dos homens. Os dialetos e as línguas que eram faladas por todos esses que estão no verso 9. Pardos, medos, elemitas, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, do norte da África, das imediações de Cirene, até romanos, judeus e prosélitos, cretenses e até os árabes. Ouviram no seu próprio idioma. Então é um equívoco os irmãos pentecostais dizerem que quando são batizados com o Espírito Santo, você vai falar línguas e línguas estranhas. O que aconteceu em Pentecostes é que eles falaram línguas conhecidas, estranhas para eles. Línguas entendíveis, não blá, 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 blá.
ouviram no seu próprio idioma. Minha segunda correção aqui, a esse texto, por causa da influência do movimento pentecostal, e lembre-se, o movimento pentecostal, as maiores igrejas do Brasil, ou o maior número de evangélicos do Brasil, são pentecostais. E a teologia pentecostal influencia a igreja, as pessoas. Você liga a rádio, geralmente é uma rádio pentecostal. Você liga a TV, geralmente é uma TV pentecostal. E as pessoas ouvem. E essas teologias vão entrando ao ponto de causar certa confusão no meio do povo de Deus. Minha segunda correção aqui é um outro equívoco que os irmãos pentecostais afirmam. Eles dizem que o batismo com o Espírito Santo, somente alguns, talvez especiais, alguns recebem o batismo com o Espírito Santo e outros não. Querendo eles ou não, eles fazem assim uma divisão dentro da igreja, os de classe A e os de classe B. Repito, alguns dos meus amigos disseram: mas você não fala em línguas, então você não foi batizado no Espírito Santo. Logo, você não é tão especial. Logo, você não é da classe A. Quantos irmãos que eu já pude atender e aconselhar, que viviam com esse peso, dizendo: pastor, por que eu não falo em línguas? Por que eu não sou do grupo de lá? Por que Deus não me escolheu? A outra reflexão do movimento pentecostal é: se você não foi agraciado, é porque você não lutou. Tem que lutar com Deus, tem que batalhar, tem que jejuar, tem que orar, tem que vir para a campanha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que subir monte, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E se você fizer isso, e se você se esforçar, e se você se consagrar, e se você cumprir o manual, pegar a receita e for ao pé da letra, e quem sabe num culto daqueles barulhentos, aí você é batizado com o Espírito Santo e você vai falar línguas estranhas. Que equívoco, que erro, irmãos. Porque o nosso texto vai dizer que quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles irmãos, sobre aquela igreja, observe o texto comigo, finalzinho do 3, línguas como de fogo pousou sobre os apóstolos? Não, sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e todos passaram a falar línguas ou idiomas. Era para todos, não para alguns especiais, não para aqueles ou os outros. Certa vez um irmão que veio aqui para a nossa igreja disse para os seus amigos e para o seu pastor, ele vinha de um contexto pentecostal, e disse que ele estava vindo para a igreja batista, e o pastor disse para ele: não faz isso, meu filho. E os amigos dele falaram: você está doido? Você vai para a igreja batista? Na igreja batista não tem o Espírito Santo. Você vai para a igreja batista? Na igreja batista não tem o poder do Espírito Santo. Ora, se não tem o Espírito Santo, nós nem discípulos somos incrédulos. Ora, se nós não temos o Espírito Santo, nem igreja nós somos um clube batista. A gente poderia mudar o nome, né? Clube Batista Itaipu. Nós somos a igreja. Nós temos o Espírito Santo. E aí eu aproveito para corrigir aqui e dizer que nós sim cremos no batismo com o Espírito Santo, e o batismo com o Espírito Santo, na nossa crença, é na conversão, é no ato quando o Espírito Santo nos convence, e o Espírito Santo abre os nossos olhos e nós vemos a glória de Cristo, nós nos rendemos a Ele, confessamos os nossos pecados. A Bíblia diz que o Espírito Santo então habita em nós.
Nessa conversão, talvez a gente não ouve som, não fala inglês, nem francês, nem árabe, nem chinês, mas algo sobrenatural aconteceu. Porque eu deixo das trevas para a luz de Jesus. Eu deixo de ser um homem natural para ser um homem e uma mulher espiritual. Esse é o segundo sinal que apareceu. Porque sinais o Espírito Santo sabem fazer conforme lhe agradam. E o sinal que ele quis que aqueles irmãos tivessem era que cada um falasse um dialeto, uma língua para aquelas pessoas. E isso nos conecta ao propósito. E parece que Lucas quer nos mostrar isso, o propósito que eles falaram idiomas, dialetos, línguas daquelas pessoas que ali estavam. Verso 9, eu já li, partos, medos, elamitas, etc. 11 agora, como os ouvimos falar em nossa própria língua materna. A palavra grega aqui é nosso próprio dialeto. O que eles ouviram falar no seu próprio idioma, irmãos? Sobre as grandezas de Deus. Esse era o propósito, que o Espírito Santo fez algo miraculoso, que os discípulos e os apóstolos, as mulheres, começaram a anunciar num idioma que eles não tinham noção que eles poderiam falar. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo e começaram a testemunhar das grandezas de Deus. Porque com o som foi tão alto, lembra? A multidão afluiu, provavelmente para o templo, e aí os discípulos, os apóstolos que estavam dentro de casa, também saem e começam a anunciar as grandezas de Deus, em idiomas diferentes. Homens iletrados, mulheres simples, proclamando as boas novas do Evangelho de Deus. Qual é o propósito, então, dessa visitação sobrenatural do Espírito Santo à igreja? Para que eles pudessem falar das grandezas de Deus. Quais grandezas? Lucas não narra aqui, mas vai narrar no próximo sermão de Pedro. E é muito provável, então, que as grandezas de Deus que eles estavam comunicando para aquelas pessoas que estavam ali de diferentes idiomas, era a obra redentora de Jesus. Essa é a maior grandeza de Deus, que Deus amou o mundo, que deu seu Filho, e o seu Filho morreu como um maldito na cruz do Calvário, para que todo aquele que crê tenha perdão dos seus pecados e tenha a vida eterna. Para aqueles que estavam separados, agora possam ser ligados com Deus. Essa é a maior grandeza que alguém pode anunciar sobre Deus, é o seu bendito Evangelho. O propósito miraculoso do milagre estrondoso era um propósito missionário, de anunciar o nome de Jesus para todas as línguas que ali estavam. Foi assim que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Que maravilha! Esse texto, irmãos, não pode fugir da nossa vida. Esse texto não pode ser esquecido por nós, por causa de um erro, por causa de uma teologia equivocada, moderna, porque durante todos os pais da igreja, durante todos os anos, todos os pais da igreja, todos os teólogos creram que essas línguas aqui eram idioma, mas quando veio o movimento pentecostal, 100 anos atrás, foi aí que eles mudaram a interpretação dessa doutrina aqui. Mas por causa disso, isso não deve nos afastar do texto. Nós precisamos com constância voltar e relatar e lembrar que o propósito que o Espírito Santo desceu sobre a igreja é para que ela anunciasse as grandezas de Deus. E aqui agora eu caminho para as minhas aplicações. Antes de entrar nas aplicações, talvez você fique pensando,
Fiquei um pouco frustrado agora com o pastor. Eu esperava que ele dissesse o que é esse som. Eu disse, o som é um som, como de um vento. Eu esperava que o pastor ia dizer sobre as línguas. Eu disse, eram idiomas de toda aquela gente que ali estava, que tinha vindo do estrangeiro. Faz uns 200 anos que eu não uso essa palavra estrangeiro. Ainda se usa? Tá em voga ainda? Estrangeiro. Você é do estrangeiro? Já ouviu alguém perguntar assim, né? Você é estrangeiro. Essa era as línguas. Este era o propósito. Então eu e você, ao visitarmos esse texto, e devemos fazer constante, devemos ser lembrados que o Espírito Santo age conforme lhe apraz, que o Espírito Santo age com propósito, e o propósito do Espírito Santo nesta descida é um propósito de missão, para que as grandezas de Deus possam ser proclamadas. Agora sim, voltemos às minhas aplicações. Primeira, a igreja de Jesus nasce engajada na missão. Essa é uma aplicação óbvia do texto. Depois de falar desse propósito, a igreja de Jesus nasce compartilhando do Evangelho. Há uma discussão aqui, se é aqui que a igreja nasce, ou já tinha nascido, mas partindo desse pressuposto, a igreja de Jesus já está, então, recebendo a visita do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, e agora uma presença permanente. Não era como no Antigo Testamento, que o Espírito Santo vinha e dava poder para juízes, profetas e reis, mas agora os discípulos de Jesus, aqueles que se renderam a Jesus, têm a presença do Espírito Santo permanente, e a igreja nasce proclamando o Evangelho. É bem verdade que a igreja também atua dentro, na comunhão, na adoração, na edificação, nos sacramentos. A igreja não é só para fora, mas a igreja não é só para dentro. A igreja é para dentro e para fora, porque eles estavam reunidos, eles estavam em oração, eles estavam louvando a Deus, eles estavam ali buscando ao Senhor, e o Espírito Santo vem sobre eles, dá-lhes poder, e agora o que eles fazem? Para fora. Eles se engajam na missão de testemunhar de Jesus, de fazer discípulos. Essa também é a nossa missão, irmãos. Somos uma igreja que precisamos focar e investir na comunhão, no ensino, no culto, na adoração, mas precisamos ser uma igreja também que sai das paredes, que vai para o pátio, que vai para as ruas, que vai para os vizinhos, que vai para a cidade, para testemunhar das grandezas de Deus, do amor de Deus. E o texto vai dizer no verso 4, que eles foram capacitados pelo Espírito Santo para fazer isso. Eu queria te desafiar e te encorajar a nessa semana, você, ao ler esse texto e reler talvez ele, dizer: eu também, eu recebi o Espírito Santo, eu sou um discípulo de Jesus, eu também tenho o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, eu também posso sair, eu também posso testemunhar, eu também posso anunciar das grandezas de Deus, e eu desafio você a falar da grandeza de Deus, do Evangelho, para alguém essa semana, talvez para os seus parentes, para os seus amigos, ou talvez antes mesmo de você fazer isso, você começar a orar, e Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor, abre a porta essa semana, coloca alguém no meu caminho, me dá, Senhor, essa clareza para eu ver que é uma oportunidade de eu testemunhar, porque o Senhor, eu entendo ser discípulo, nossa série, ser discípulo é alguém comprometido em proclamar as grandezas de Deus. Eu tenho orado por isso, irmãos.
e orado pela nossa igreja também. Comigo e com vocês, que sejamos uma igreja também para fora. Porque a igreja de Jesus nasce em missão. Eles eram homens e mulheres simples. Talvez estavam intimidados. Porque todo mundo esperava que quem falasse das grandezas de Deus fossem os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Mas o Espírito Santo usou quem? Os discípulos. Ser discípulo é também anunciar as grandezas de Deus. Quero te encorajar. Quero te desafiar para isso esta semana. Minha segunda aplicação aqui, 2 semanas atrás, quando eu preguei, eu desafiei a igreja a ampliar a nossa visão de missão. Temos uma visão de missão transcultural, além mar, mas também precisamos ter uma visão de missão aqui, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com as pessoas do nosso trabalho. Mas hoje eu volto então à missão macro, à missão maior, que é a missão transcultural, para que a gente possa ser relembrado que a igreja de Jesus também nasce numa missão transcultural, para pessoas de outras culturas. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja proclama para todos os povos que ali estão as grandezas de Deus. Você se lembra do que o Senhor Deus disse a Abraão? Que em ti, Abraão, do seu descendente, todas as famílias, todas as etnias, todos os povos seriam abençoados pelo descendente. E o descendente é Jesus. E o Espírito Santo está em plena harmonia com a palavra de Deus. Como Jesus também mostrou para João, lá na ilha de Pátimos, que no último dia haverá gente de toda língua, de todo povo, de toda nação, prostrado diante do Cordeiro, adorando, porque o Evangelho do nosso Senhor Jesus é para todos os povos, e nós precisamos ser discípulos, engajados na missão aqui, mas também comprometidos com a missão além. Nós somos duplamente abençoados e privilegiados. Poucas cidades em Foz do Iguaçu têm tantas etnias como nós as temos. A gente cruza a rua, encontra um chinês. A gente anda mais um pouco, tem um árabe ou um muçulmano da Ásia. As nações estão aqui para que eu e você possamos proclamar as grandezas de Deus, mas sem se esquecer que o Espírito Santo, como fez na igreja de Antioquia, pode separar alguns, como separou Paulo e a Barnabé, para a missão que ele tem mais além, e oxalá que Jesus chame mais pessoas no nosso meio, que sejam preparadas e que sejam enviadas pela nossa igreja, sustentada pela nossa igreja, para cruzar os mares e chegar nos lugares mais distantes. Nós precisamos ser uma igreja envolvidos com a missão transcultural, porque o Espírito Santo, quando desce sobre a igreja, é para todos os povos. Se você não vai no sentido de um chamado específico, você pode se engajar, você pode orar, você pode ofertar, você pode mobilizar, você pode encorajar, você pode visitar, você pode fazer tanta coisa para que o reino de Jesus se expanda. Não podemos ser uma igreja míope, não podemos ser uma igreja apenas preocupada com o nosso bairro. Precisamos sim preocuparmos com o nosso bairro, mas nós temos que levantar os olhos e ver as nações. Você sabia que aqui em nossa igreja nós temos um programa ou um projeto chamado SIM, sustentar, interceder e mobilizar.
Mês que vem nós vamos ter momentos missionários e vocês vão conhecer mais. O sim é você orar semanalmente por missionários. Mas também é você poder contribuir mensalmente com o nosso fundo missionário. Além das suas ofertas, dos seus dízimos, nós temos a oportunidade aqui na igreja de você ofertar para missionários. E esse fundo, irmãos, tem abençoado nossos missionários. As passagens que nós compramos, que são caras, para eles irem, vem desse fundo. Ajuda para eles mobiliarem a casa nova onde estão chegando, tem vindo desse fundo, que irmãos fiéis mensalmente estão contribuindo. E eu repito, além dos seus dízimos, estão contribuindo para que esse movimento missionário se estenda. Final do ano, todos os nossos missionários recebem uma oferta dobrada. Vem do fundo missionário. Todos os nossos missionários, não só os nossos, mas aqueles também que nós conhecemos, vai nascer criança, nós somos pró-crianças aqui, nós ajudamos no parto. Já mandamos uma oferta agora para o nosso casal que está lá no Marrocos, que brevemente vai ter bebê, nós apoiamos, vem do fundo missionário. Nossos amigos e irmãos e missionários, não apoiados diretamente dessa igreja, mas que foi aqui da nossa igreja, Henry e Fran, estão prestes a dar à luz na Índia, nossa igreja vai apoiá-los. Porque somos pró-vida, pró-missões, pró-missionários. Então, uma das maneiras que você pode se envolver nesse movimento do Espírito Santo de levar o Evangelho de Jesus para além das fronteiras é orando, é ofertando, é apoiando, é encorajando. Eu termino com a minha última aplicação. A pergunta é: como esse texto da descida do Espírito Santo aponta para Jesus? Como assim, pastor? O texto é sobre o Espírito Santo. Como este texto sobre a descida do Espírito Santo aponta para Jesus? Primeiro, você não pode se esquecer que parte da missão do Espírito Santo é apontar Jesus. O Espírito Santo nos convence para exaltarmos a Jesus. O Espírito Santo age no meio da igreja para a igreja exaltar a pessoa de Cristo. O Espírito Santo sempre está apontando para Cristo. É a sua missão. Mas nesse texto, nós vimos que o volume 1 de Lucas, o Evangelho de Lucas, antes de Jesus morrer, ele havia prometido que ele iria ressuscitar, e ele o fez. Jesus havia dito para os seus discípulos que ele viera do Pai e voltaria para o Pai, e ele cumpriu, e assim ele o fez. Jesus havia prometido que ia derramar o Espírito Santo sobre a igreja, e assim ele o fez. Porque Jesus sempre cumpre as suas promessas. Esse texto é a descida do Espírito Santo, sim, mas também Lucas quer nos apontar, quem sabe que Jesus aqui é aquele que sempre está a cumprir as suas promessas. Aconteceu a promessa tão esperada da descida do Espírito Santo. Irmãos, Jesus prometeu estar conosco e Ele o está. Jesus prometeu que iria nos capacitar com o poder do Espírito Santo para a missão, e Ele o fez. Jesus prometeu que derramaria dons espirituais para a igreja ser edificada e cumprir a missão na descida do Espírito Santo. Ele o fez. Porque Jesus cumpre suas promessas. Não é bem verdade que em alguns momentos eu e você titubeamos sobre isso? Não
Não é bem verdade que algumas vezes a gente será que vai mesmo? Estou esperando há tanto tempo, estou orando há tanto tempo, ouvi falar que Jesus cumpre as suas promessas, mas é tão distante às vezes de nós. Não, irmãos, o mesmo Jesus que cumpriu a promessa, que enviou seu Espírito Santo sobre aqueles irmãos, é o mesmo Jesus que enviou seu Espírito Santo sobre nós. É o mesmo Jesus que tem cumprido no seu tempo as suas promessas. E ele tem uma outra promessa que ele diz, que ele há de voltar. O texto do capítulo 1 que nós lemos 2 domingos atrás, ele disse, o anjo dizendo, varões galileus, por que vocês estão a olhar para cima? Esse mesmo Cristo que foi assunto aos céus, ele voltará do mesmo modo. Confiemos nas promessas de Jesus, porque Ele sempre as cumpre. Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, e não as vão. Promessa de Jesus. O tema do meu sermão, se lembra? O melhor presente para a igreja. Eu acho que você já sabe, né? O melhor presente para a igreja é o Espírito Santo. O melhor presente dado à igreja é o Espírito Santo. Não são os dons. Os dons são muito importantes, mas não é o melhor presente para a igreja. O melhor presente para a igreja não são os líderes, seus pastores piedosos. Não. São bons. O maior presente, ou o melhor presente para a igreja foi a derramar o Espírito Santo, foi dar-nos o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, para cumprirmos a missão de Jesus. Agora, se você me ouve, aqui, ou até mesmo pela internet, e você ainda não é um discípulo de Jesus, não tem como você ter o Espírito Santo. Impossível alguém dizer, eu sou um discípulo de Jesus e não tenho o Espírito Santo. Impossível dizer alguém dizendo, eu tenho o Espírito Santo, mas não sou um discípulo de Jesus. Impossível, incoerência. Se você que me ouve nessa manhã, que também gostaria de ter o Espírito Santo habitando na sua vida, não tem receita. O que você tem que fazer é se curvar, reconhecendo que Jesus é o Senhor e o Salvador, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário, para morrer, para perdão dos pecados de todos aqueles que creem. E se você o confessar, além de você ser perdoado, além de você ter o seu nome escrito no livro da vida, você também terá o Espírito Santo. O melhor e maior presente de todos.